Oi, dando continuidade ao módulo 3, nós vamos focar agora sobre a didática na disciplina de ciências, tá certo? Então, ah, você já pensou, você já leu sobre o conceito de didática, certo? Né? Que está relacionado a... Vamos pensar um pouquinho? Então, é, esse ensino da didática, ele, nas ciências, é pautado no conceito básico do que a gente entende sobre didática, que é lá desde o começo, e que ela pode ser conceituada como a forma em que o professor lida com as informações, os conhecimentos científicos que devem ser repassados, né, de forma que ele transponha aquilo junto ao estudante em sala de aula, né? Mas aí a gente se pergunta, né? Mas por quê? Por que falar sobre didática, né? Ora, ela tem uma grande importância para o processo de ensino e aprendizagem. Pense bem, quantas vezes você ah, ficou se perguntando, meu Deus, eu estudei esse conteúdo, eu não lembro, né? Por quê? Talvez aquele momento, aquele processo didático utilizado na época que você foi estudante, não teve tanto significado, não teve tanto sentido para você na época, contrário de outras situações, né, em que, quando se colocou vivências, né, você realmente lembra, né, eh, daquela situação, de alguma informação específica. Então, a forma do professor redirecionar esse conteúdo científico para o estudante faz a diferença nessa apreensão das informações, né? E isso vai gerar um resultado totalmente diferente do que é previsto, né? Do que se você fizer um caminho, tiver um caminho diferente, de um processo didático diferente, você vai obter um resultado completamente diferente, tá bom? Então, nós temos aqui a Kandô, que ela estuda a didática, né? E ela fala da multidimensionalidade, que é a importância do professor fazer com que, na sua prática, não tenha apenas uma única dimensão, mas a relação entre essas três principais, né? A humana, a técnica e a político-social. Ora, se a gente está falando de ciências, tem tudo a ver, né? Que a gente viu que as ciências é olhar o mundo todo. Então, o professor ele não pode pensar a prática pedagógica pensando só no enfoque humano, ou numa coisa muito mecânica, né, técnica, mas ele tem que lembrar da questão político-social, né, de como esse estudante está inserido, de onde ele vem, né, e a partir dessas três dimensões, ele tenta contemplar esses conteúdos científicos para que haja essa contextualização realmente, né, e abarque essa necessidade desse estudante, tá? E aí, para complementar, nós temos também Lucchesi, que vem falar sobre, né, esse conceito de didática, faz uma crítica, né, várias críticas à didática atual, né, e principalmente uma tradicional, e que ele considera que a didática está relacionada a o saber o que fazer, que é de tem muito mais importância, né? Como ele fala, que é muito mais promissor
para esse planejamento significativo da prática desse professor, do professor, né? Então, o professor, na sala de aula, ele tem que saber o que fazer. Lembra o que eu falei sobre o conceito de didática? Então, a didática é a forma em que você, professor, pode e deve fazer, né, com que esse estudante aprenda. Lembra? Então, é preciso saber o que fazer, não adianta ter só o conhecimento, só as informações para si, né? Ela precisa ter essa transposição, né? E é por isso que precisa se ter esse planejamento para saber quais são as estratégias, quais são as ações que eu devo realizar para atingir os objetivos da minha aula, né? E aí, para finalizar nessa imagem, o que a gente pensa, né? Ora, se nós estamos falando sobre a importância do professor saber o que a necessidade real desse estudante, fazer com que ele busque sentido naquilo que está sendo feito em sala de aula, né? Então, o professor ele tem que analisar a sua prática para que ela não seja só um depósito, né? Que a sua sala de aula, sua aula não seja só um momento em que aconteça aquela educação bancária em que Paulo Freire tanto frisava e era contra, né? Então, existem diversos caminhos didáticos, né? Uns mais enraizados, engessados, outros mais inovadores, né? Então, qual é esse caminho que a gente deve prosseguir? Se a gente lembra do conceito de ciência, qual é o objetivo do ensino de ciência, esse é um caminho que a gente não vai prosseguir, que é da educação bancária, não é isso? Então, até mais.